Pai, eu submeto meu coração, submeto a minha mente, submeto meu espírito ao Senhor. Pai, não quero ministrar nada que seja da minha vontade, nada que seja do meu conhecimento. Me dê graça e sabedoria para impartir com meus irmãos tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito durante esses dias. Me dê graça, Senhor, para que eu possa ministrar, Senhor, aos meus irmãos, para que eu possa ministrar, Senhor, a esta casa, aos amigos, aos filhos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso espírito, Senhor. Que nós possamos, Senhor, adquirir, Senhor, Pai, voltarmos, Senhor, ao sacerdócio, voltarmos, ó Pai, ao desejo de vivermos uma vida, Senhor, nos Teus princípios, vivemos uma vida nas Tuas leis, vivemos uma vida nas Tuas misericórdias. Senhor, que a justiça e o direito seja a base de tudo que nós fazemos e praticamos. Xerecandalabastoriandaramarás, Choricandalamas. Pai, Pai de aliança, Pai de pactos, que nós possamos entender o Teu pacto e que possamos viver a vigência correta, que nós possamos ser o templo do Espírito, homens que portam a verdade, homens que manifestam Cristo por onde anda, que manifeste Cristo nas nossas famílias, Senhor, nos nossos familiares, que manifeste Cristo, Shekandaramasto, Coriana, Lamalás. Que nós possamos manifestar Cristo, Senhor, no nosso trabalho, que nós possamos manifestar Cristo na nossa sociedade, na fila do supermercado, na fila da padaria, na fila do banco, que nós sejamos homens e mulheres portadores do Espírito, da luz e da vida. Oh, Shekandarabastoriandarabarabas. Toda terra e céu, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Reiramos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer, agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas, que unamos em Teu infinito amor, pois só Tu és Deus sobre tudo e céus. Queremos o Teu nome em grande. Eleve suas vozes e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Vamos em Teu infinito amor.
Abra comigo, querido, Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 1. Não se distraia, não converse, não ande, não deixe que essa palavra ministrada hoje nessa noite seja arrebatada do teu espírito, que seja arrebatada do teu coração. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Preste atenção aqui no versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Algumas versões falam guardarem o meu pacto. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhes mandado falar. E o povo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Amém? Segura um pouquinho aí. Talvez hoje você vai falar assim: nossa, o pastor não vai falar sobre fé hoje. Amém? Eu não vou falar de fé, querido, porque a série Fé, ela fundamentou essa série de sacerdócio. Amém? Então todas as ministrações que nós ministramos sobre fé, que fé não é crer, fé é relacionar com Deus, isso é fé. Ela fundamenta você entender sacerdócio. E o Senhor está trabalhando agora no meu espírito para fundamentar com a casa a importância de entender sacerdócio. Aqui nós estamos num texto no Antigo Testamento, o povo que vivia uma aliança do Antigo Pacto, amém? Mas que o Senhor falou para eles assim quando eles saíram do Egito: o meu desejo para vocês é que vocês sejam um reino de sacerdotes, ou seja, sejam um reino sacerdotal. Então essa palavra sacerdócio, irmãos, é o desejo de Deus. E é tão interessante que ele fala bem claro que quem se posicionar como sacerdotes serão o quê? Se vocês cumprirem o meu pacto, vocês serão o meu tesouro especial. Então, sacerdócio é um tesouro especial de Deus. Amém? Na parábola, numa das parábolas diz que um homem, ele estava andando num campo e ele encontrou um tesouro neste campo. E aí ele pegou tudo que ele tinha, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Porque tinha um tesouro especial ali. E o reino de Deus a gente compara com a mesma forma. Quando você encontra o reino de Deus, você larga tudo que você tem para adquirir esse tesouro especial do reino. E sacerdócio para Deus sempre foi a vontade de Deus para mim e para você. Desde o princípio, Deus sempre desejou que o homem fosse um sacerdote. Deus sempre desejou que o homem fosse o sacerdote. Então, para nós fundamentarmos sacerdócio hoje aqui nessa noite, e entendermos essa palavra que o Senhor deu para um povo que tinha acabado de sair do Egito,
Um povo que ainda estava com a sua mentalidade de escravo à flor da pele, um povo que só conseguia enxergar as coisas através dos olhos da escravidão. O Senhor fala para eles: o que eu quero de vocês é que vocês sejam um reino de sacerdotes. O maior desejo de Deus é que o homem fosse um sacerdote. O maior desejo de Deus é que você seja o sacerdote. O maior desejo de Deus é que eu seja o sacerdote. Amém? Você consegue compreender isso? Então vamos falar um pouquinho, porque aqui fala bem claro que toda a terra é do Senhor. Toda a terra. Mas aqueles que se posicionam, pode baixar um pouquinho, aqueles que se posicionam no sacerdócio, se tornam o tesouro especial de Deus. Embora toda a terra seja do Senhor, existem pessoas especiais. Quem são essas pessoas especiais? São as pessoas que conseguiram adquirir um nível de sacerdócio. Amém? Diga assim para o seu irmão: cara, é especial ser sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio é um tesouro. E assim é o sacerdócio do reino. O problema é que a nossa mentalidade religiosa, quando fala de sacerdote, imagina o pastor com o microfone na mão pregando no domingo. Isso não é sacerdócio. O sacerdócio que o Senhor deseja é que você seja um sacerdote. Então vamos falar um pouquinho quem eram os sacerdotes antes da lei de Moisés. Preste atenção comigo. Quem eram os sacerdotes antes da lei de Moisés? Os sacerdotes antes da lei de Moisés sempre eram os patriarcas, os pais. Os pais eram os sacerdotes. E qual era a função do patriarca da família? Era ensinar os princípios de Deus para a sua geração e para a sua família. Para a sua família e para a sua geração. Um sacerdote, ele perpetuava o seu legado daquilo que ele vivia de relacionamento com Deus na sua família. Então ele deixava um legado do quê? De princípios éticos e morais. Quais princípios? Os princípios de Deus. Qual moral? A moral de Deus. Um sacerdote, o pai, o patriarca, ele ensinava o quê? A comunhão que o homem deveria ter com Deus, e ele ensinava esta comunhão à sua família. Ele ensinava a comunhão com o Senhor e a soberania de Deus em tudo. Ele levava os seus descendentes a serem pessoas que conheciam e temiam a Deus. O sacerdote, ele trazia o quê? A visão para a família e direcionava a família ao propósito. Essa era a função dos sacerdotes antes da lei de Moisés. Então, uma família bem desenvolvida, uma família que era bem sucedida, era porque ela tinha um bom sacerdote. Uma família bem resolvida, bem esclarecida, bem entendida, com um bom relacionamento, que vivia princípios morais de negócios, de compra, de venda, de relacionamento familiar, de relacionamento pessoal, e etc, e etc. Era uma família desenvolvida porque ela tinha um bom sacerdote. E o que era um bom sacerdote? Era um sacerdote que tinha uma visão excelente e com foco no propósito. Então o sacerdote, o patriarca, o pai, ele alinhava a família na visão para o cumprimento do propósito. Por quê, querido? Porque um ambiente que não tem visão e propósito é um ambiente cheio de fofocas, de brigas e contendas. Um ambiente que não tem visão e propósito, ele é domado de fofoca, de brigas, de contenda. Então o sacerdote, ele tinha a visão de alinhar a casa. Agora, um ambiente onde as pessoas estão direcionadas para a visão e para o propósito, não sobra tempo para fofocas, para brigas, para as contendas, para intriga e para desânimo. Por quê? Porque as pessoas estão alinhadas ao propósito, à visão e o propósito. Então toda casa
onde não tem uma visão estabelecida, o que vai restar? Desalinhamento. Aonde tem uma visão estabelecida, um propósito em Deus estabelecido, todo mundo vai trabalhar para o propósito, e não vai ter tempo para as coisas que sobram, não vai ter tempo para a competição. Uma casa onde não tem propósito, onde não tem visão, o que se sobra é competição. Porque as pessoas não sabem o que estão fazendo, então elas querem ser mais um do que o outro. Aí eu quero estar ali porque eu acho que estar ali é mais importante do que estar aqui. Mas uma casa geracional, uma casa que recebe uma palavra do Senhor, patriarcal, uma casa como a nossa, que recebeu uma palavra do Senhor, uma palavra profética, de estabelecer a próxima geração, de edificar uma geração. É uma casa que carrega um encargo pesadíssimo, profético, aonde a visão é edificar a próxima geração, para que ela dê continuidade para tudo aquilo que nós estamos recebendo, e não caia de novo ao que os antigos caíram. E esta é a visão. E quando você tem uma visão, qual é o propósito? O propósito é que a próxima geração dê continuidade em tudo que nós estamos recebendo do Senhor. Então, se você foca nessa visão, não tem tempo para outras coisas. Então, uma casa bem sucedida, uma casa bem governada, onde os filhos estavam sob sujeição, onde os seus bens estavam organizados, era uma casa que se encontrava um pai que era um perfeito sacerdote. E aí a gente tem alguns exemplos, irmãos, na Bíblia. Enoque foi um excelente sacerdote. Temos exemplo de Noé, foi um sacerdote. Noé foi um excelente sacerdote na sua família. Cara, você consegue entender Noé construindo a arca 100 anos, e o povo zombando dele, e ele conseguindo motivar a sua família a construir também a arca, para uma visão que o Senhor tinha revelado a ele, e ele como sacerdote, ele conseguia colocar excelência na sua família, e falar assim, vamos construir essa arca, porque a visão que o Senhor nos colocou é para nós sermos salvos, e o propósito é dar continuidade à criação de Deus. Então, embora a volta, embora todo mundo estava fofocando, todo mundo estava fazendo intriga, todo mundo estava zombando de Noé, ai que velho louco, 100 anos martelando e construindo uma arca, os seus filhos estavam com o coração inclinado a construir a arca junto com o pai, porque o pai tinha uma visão e estabelecia o propósito. Então não tem como a casa estar dividida. Não tinha como a casa de Noé estar dividida. Às vezes os filhos de Noé falam, ai pai, todo mundo zomba da gente. Mas Noé, não filho, vamos embora. A visão é o seguinte, construirmos essa arca. Por quê? Porque vai vir um dilúvio. Mas qual é o propósito, pai? O propósito é que nós vamos recomeçar a criação de Deus. Nós vamos repovoar a terra. Olha, a visão e o propósito estavam distantes, mas eles estavam trabalhando. Melquisedeque, rei de Salém, que quer dizer paz, um homem que ele era um rei e sacerdote. Esse cara era fenomenal, tanto é que a Bíblia usa, ele fala assim, um homem sem princípios de dias, nem sem princípio de fim, sem genealogia, que quando Abraão vem da guerra, que ele derrota os reis, Abraão encontra com Melquisedeque e fala, esse aqui é um sacerdote, e pelo exemplo dele, eu posso ser um filho dele. Aí Abraão chega e dizima aos pés de Melquisedeque tudo. E Melquisedeque unge Abraão, dá pão, dá vinho, dá alimento, dá alegria. Por quê? Porque paternidade é o quê? É alimento e é alegria. Então Abraão reconhece Melquisedeque como um pai espiritual, como um sacerdote. Assim, quando ele entrega ali o seu dízimo, ele está reconhecendo Melquisedeque como sacerdote. Tem Abraão, e o de Abraão é legal, porque é um Deus geracional, né? O nosso Deus é um Deus geracional, todo mundo de Israel ainda ora até hoje, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas Abraão era um sacerdote, e olha para você ver, Abraão, ele viveu num lugar onde os seus pais eram fabricantes de ídolos. Não importa o lugar onde você esteja, irmão, importa a posição que você deseja tomar. Abraão se posicionou em Deus,
e saiu daquele lugar. E como um sacerdote, ele governou a sua família. E o seu sacerdócio produziu frutos em sua família. Abraão gerou Isaac. Isaac, em seu sacerdócio, produziu frutos em sua família. Isaac gerou Jacó. E Jacó, em seu sacerdócio, produziu frutos em todo Israel. Então, o maior desejo do Senhor é que nós, pais, sejamos os sacerdotes do nosso lar. Que nós, pais, sejamos as pessoas que consigam colocar e conectar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa esposa, aos princípios morais de Deus. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, está um pouco diferente. O Senhor lembra a eles que o Senhor deseja que eles sejam uma nação de sacerdotes. Mas qual é o contexto que eles passavam? Tinham acabado de viver escravo 400 anos no Egito. E dentro dessa escravidão eles perderam todos os princípios morais que Jacó tinha ensinado para eles, que veio de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles desaprenderam como relacionar. Eles desaprenderam em como negociar. Eles desaprenderam em como adorar a Deus. Eles desaprenderam em como honrar as pessoas. Eles desaprenderam tudo. Se você ler a partir de Êxodo 20, você vai ver o Senhor dando leis para o povo. E aí, se você ler 20, 21, 22, 23 e lendo para frente de Êxodo, você vai ver que as leis nada mais, nada menos eram leis morais. Leis que ensinavam ele negociar, leis que ensinavam eles cuidar dos animais, leis que ensinavam eles cuidar das pessoas, leis que ensinavam eles a administrar as suas propriedades, como não falar mal do próximo, e etc, etc. Como ajudar o próximo, como cuidar dos animais. Leis, o Senhor teve que estabelecer para eles um dia de descanso. Sabe por que o Senhor teve que estabelecer para eles um dia de descanso? Porque lá no Egito, como escravo, eles trabalhavam todos os dias. E rodavam turnos. E eles perderam toda a nação de como ser uma nação sacerdotal. E o Senhor vai lá e estabelece a lei para eles. E aí eles perderam a questão do sacerdócio. Eles perderam a noção do sacerdócio. Aí o que o Senhor precisa fazer? O Senhor levanta uma família. Aí levanta o sacerdócio levítico através de Arão. E separa uma tribo, a tribo de Levi, para cuidar do sacerdócio do povo. Aí tudo que o povo precisava falar com o Senhor, já não era mais o patriarca da família que cuidava. Vamos até o sacerdote. E levava para o sacerdote. Isso foi um período transitório. Deus criou isso num período transitório, até trazer a memória do povo como adorar. Mas o propósito do Senhor sempre foi que eu e você fôssemos sacerdotes. Então Israel perdeu esses princípios e viveu sob influência plena do Egito, aprendeu tudo no Egito, e eles precisavam aprender de novo do Senhor. Então a lei que o Senhor deu para eles era igual quando você vai para a escola. Quando você não sabe ler, você vai para a pré-escola, o professor começa a ensinar você a ler A, B, C, aí você começa a decorar o alfabeto, decora as vogais, depois o alfabeto, depois vai juntando e falando palavras. Então as leis que o Senhor deu para o povo de Israel era para que eles começassem a aprender. Mas o desejo do Senhor é que eles não tivessem nada por uma regra. O desejo do Senhor sempre foi que as leis estivessem no seu coração. Em Jeremias 31 e 33 o Senhor fala para o povo assim: o meu desejo, e haverá um tempo onde as minhas leis não estarão escritas mais, porque elas estarão nos teus corações. E não vai precisar mais você ensinar de A para B, porque vocês ensinarão pelas atitudes. Não vai precisar você escrever e falar para ninguém. Vocês passarão de um para o outro aquilo que vocês vivem. Amém? Então, irmão, a gente precisa entender o ambiente que nós vivemos. Nós vivemos a nova aliança, o novo pacto.
Um ambiente onde o Senhor preparou para que nós vivêssemos o sacerdócio. Nós precisamos entender o antigo pacto e o Antigo Testamento como uma sombra do que viria. Tudo que o Senhor fez ali com o povo de Israel é uma sombra do que está acontecendo com a igreja hoje. O desejo do Senhor sempre foi que Israel fosse um povo sacerdotal e todas as nações olhassem e vissem assim: poxa, como é diferente o governo, como é diferente a cultura ali, como dá certo. E o Senhor estabelece todas as leis, aí o povo fica debaixo de leis, debaixo de regras. Mas hoje em Cristo, você não precisa viver mais o sacerdócio levítico. O problema é que nós ficamos com a nossa mentalidade travada e achamos que todo o nosso sacrifício nós temos que levar para o sacerdote, que o sacerdote vai oferecer para nós. E eu quero trazer à sua mente uma palavra dizendo assim: o sacerdote não vai fazer sacrifício por você, porque hoje quem vai apresentar a tua família ao Senhor é você. Porque você é templo do Senhor. Você porta Cristo e você relaciona direto com Ele. Mas quando nós falamos de sacerdócio, irmão, dentro da nossa religiosidade, a gente já quer levar o sistema religioso para dentro de casa, certo? A gente quer sentar os nossos filhos na sala e obrigá-los a fazer um culto. Vamos fazer um culto porque eu sou sacerdote do lar. Aí você senta lá, canta 3 músicas, lê uma palavra, prega e não está gerando nada em ninguém porque as pessoas estão fazendo obrigado. Amém? Então em Cristo nós temos os sacerdócios restaurado. O sacerdócio levítico ele foi transitório por um período. A partir de Cristo, o Senhor retoma o mesmo sacerdócio que Abraão tinha. Então, querido, se você tem expectativa que o sacerdote daqui da MEG vai oferecer um sacrifício para você, esqueça. Porque eu posso até tentar te ajudar, mas não vai dar certo. Porque o sacerdócio está nas suas mãos. Porque nós somos um reino de sacerdotes. Abra comigo a tua Bíblia em 1 Pedro 2, versículo 9. Aleluia. Chegaram aí, irmão? 2 e 9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, agora contudo a recebestes. Vós sois o quê? Sacerdócio real. Amém? Nós somos sacerdotes do reino. Você é um sacerdote real. Você é um sacerdote real, querido. Nós somos. Mas nós temos que assumir essa postura. E como que eu assumo a postura de um sacerdote real? Por obrigando as pessoas a fazer o que eu faço? Não. Está pegando fogo lá em cima. É lá em cima? Glória a Deus. Amém? Deixa as portas estão fechadas lá em cima.
problema nosso, irmão, que nós somos tão religiosos que nós queremos obrigar as pessoas por regras. Ó, você tem que fazer isso. Ó, você tem que fazer aquilo. Ó, filho, você tem que orar. Ó, filho, você tem que orar para comer. Ó, filho, você tem que orar para dormir. Ó, mas isso aqui nós. A palavra diz que o filho faz o que vê o pai. Então, antes de você querer estabelecer, entender, né? Antes de você querer estabelecer uma obrigação na sua casa, passa a ser você um sacerdote. E o que era um sacerdote, irmão, naquela época? O sacerdote não era aquele que obrigava o povo a fazer. O sacerdote é aquele que desenvolvia no Senhor a sua espiritualidade no Senhor. Ele desenvolvia no Senhor. Ele se desenvolvia o conhecimento dele para com Deus. Ele conhecia o Senhor, ele passava a temer o Senhor. E por ele conhecer o Senhor e passar a temer o Senhor, a sua família o respeitava. Então o nosso sacerdócio, irmão, não vai ser por chegar em casa e mandar. Não vai ser chegar em casa, não, agora é assim. Não vai funcionar. Porque se não começar em você primeiro, nenhuma mudança externa vai acontecer na sua família. Porque a mudança de Cristo em nós é de dentro para fora. Tudo vai ter que acontecer em nós para que a nossa família reconheça o que o Senhor está fazendo em nós. E assim eles passam a ser influenciados pelo agir ou pela semente de Cristo que está sendo gerada em nós a cada dia. Então, ou seja, entender fé é muito importante para exercer sacerdócio, porque se a fé é relacionamento, o meu relacionamento com Deus vai estabelecer o meu sacerdócio em casa. As nossas maiores falhas de sacerdócio são porque nós queremos exigir que as pessoas façam aquilo que nós menos fazemos. Não, mas é bom. Aí nós estamos agindo como os fariseus e hipócritas agiam. Ó, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Irmão, se eu nessa casa estiver ministrando para vocês uma coisa que eu não faço, vai embora dessa casa. Estou falando sério para vocês. Se eu estiver ministrando para vocês uma coisa que eu não procuro viver, não fique debaixo da minha paternidade. Porque isso é opressão. Isso se chama manipulação maligna. E manipuladores, irmãos, eles têm uma estratégia tremenda para manipular pessoas, que quem está sendo manipulado nem percebe. Ele está debaixo de uma manipulação sem perceber. E no reino de Deus não tem por manipulação. Nós somos sacerdotes reais. Então, antes de eu ser um sacerdote aqui nessa casa, na Mega, eu tenho que ser um sacerdote lá na minha casa, a minha família. E sabe o que é impressionante, irmãos? Que a cada degrau que você cresce no sacerdócio, você acha que você já chegou ao seu estágio final, e o Senhor começa a mostrar para você que falta muito ainda. Aí você pergunta para Deus, mas por que? Eu já melhorei tanto, e por que eu não tinha visto que eu precisava melhorar mais tanto? Aí o Senhor fala assim para você, porque o nível que você estava era tão raso, que eu não podia apresentar esse novo nível, então você tinha que subir para esse nível. Aí agora que você já abandonou aquele nível e está nesse nível, agora eu te apresento um novo nível. Então, ou seja, você vai crescer em excelência no Senhor sempre. O seu sacerdócio vai ser excelente sempre. Os teus filhos vão respeitar você sempre. A tua casa vai respeitar você sempre. Não pelo que você obriga, irmão. É pelo que você vive. Porque eu vim aqui pregar um monte de coisas certas para vocês. É fácil. Nós estudamos. Nós aprendemos teologia, fomos preparados para isso. Eu posso falar um monte de coisa certa para você, mas se eu não estiver vivendo a verdade, não adianta falar coisa certa. Porque Cristo é a verdade, e é essa verdade que nós conhecemos, que nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará, pela palavra. Porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E tudo que se foi feito não se faria se não fosse pela palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Cristo é a palavra. Por isso que quando o Senhor começa a revelar o Apocalipse a João, olha, entenda isso, irmão. Quando o Senhor revela o Apocalipse a João,
e o Senhor começa a dar as cartas à igreja, no Apocalipse capítulo 1 e versículo 5, o Senhor já fala para João assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória e o poder para todo sempre. Em Cristo, querido, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, em Cristo, Ele restaura o nosso estado original. Você consegue compreender isso? Mas você precisa render a isso. Se você ficar esperando que a sua família vai ser melhorada só ouvindo a palavra aqui na igreja, ou só ouvindo um conselho do pastor, irmão, você está completamente enganado. Você está completamente enganado. Se eu esperar que os meus filhos só produzam Cristo vendo a ministração aqui, eu estarei completamente enganado. Que a minha esposa veja Cristo só vendo a ministração aqui, eu estarei completamente enganado. Esta é o meu ofício, porque em Cristo, quando Ele não me resgatou das trevas para o reino do seu Filho amado, como diz a palavra, o Senhor me resgatou a autoridade de sacerdote. Então a autoridade de sacerdote, ela está no patriarca, ela é patriarcal, querido. É por isso que o inferno, é por isso que as trevas lutam tanto para destruir a família tradicional. É por isso que as trevas lutam tanto para incluir tanta ideologia que destrói o conceito de uma família tradicional. Porque se ela destruir o conceito de uma família patriarcal, ela destrói o sacerdócio. E um povo que vive fora de sacerdócio, vive noiado, vive na mentira. E é fácil, irmão, você apresentar uma coisa que você não vive para as pessoas. Por quê? Porque aparência. Mas quando você flui num ambiente apostólico e profético, você não consegue mostrar a sua aparência. Tem pessoas que nos surpreendem, e tem pessoas que são surpreendidas conosco. Vamos marcar uma mesa, pastor? Vamos. A pessoa está caminhando com a gente 1 ano, 2 anos. E a pessoa não consegue liberar o seu coração e falar o que está afligindo, e a gente já sabe. Até um certo dia que a pessoa vem falar, fala, calma, eu vou falar para você, é isso, isso. Ué, pastor, como é que você sabia tudo isso e nunca falou para mim? Eu nunca falei para você porque você nunca se abriu ao ponto que permitisse que eu tocasse essa intimidade tua. Porque se nós tocássemos uma intimidade fora, ou tocar uma intimidade sem a pessoa estar preparada, a gente não vai curar, a gente vai ferir. Então você precisa entender a questão, querido. Tem coisas que não acontecem no ministério. Tem coisas que as nossas expectativas estão no lugar errado. Nós precisamos alinhar e voltar para o desejo do Senhor. O Senhor fala que aquele que se torna um sacerdote, ele adquire o quê? Ele se torna um tesouro especial. Então, quando nós entendemos isso, nós nos tornamos um tesouro especial. O que é um tesouro especial? É o que ninguém tem. E a igreja perdeu isso, a questão do sacerdócio. Os homens não querem dar glória a Deus hoje. Apocalipse 5:10 também diz que o Senhor, para o nosso Deus, nos fizesse reis e sacerdotes, para reinarmos sobre Ele. Em Cristo, querido, você pode desfrutar do sacerdócio. Em Cristo você pode desfrutar de tudo que Deus desejou para o homem. Você sabe o que o Senhor desejou para o homem? Abre aí, em Jeremias 31. Jeremias 31. Jeremias 31:3. 31 e 31, aliás. Abra comigo Jeremias 31 e 31.
Jeremias 31 e 31. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, ou um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança, ou este é o pacto, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o desejo do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Se você for para Hebreus 8, acho que é bom a gente ler junto aqui, para a gente fechar. Você vai entender o que eu estou ministrando para você, já na linguagem ou na vigência do novo pacto. O escritor aos Hebreus, ele abre o novo pacto, ele rasga esse tema para falar sobre essa parte do novo pacto. E ele diz com muita profundidade, Hebreus 8, versículo 1, que diz assim: ora, a suma do que temos tido é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Qual tabernáculo? Você, querido. Você é o tabernáculo. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, ou de um melhor pacto, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo pacto, ou uma nova aliança. Não segundo o pacto que fiz com seus pais, ou não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu pacto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o pacto, ou esta é a aliança, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Amém? Esse é o desejo do Senhor, que vocês conheçam o Senhor, que não vivam sobre regras escritas, mas que vivam pelo relacionamento com Cristo ressuscitado, com o Espírito Santo. Amém. E entendam isso. E se você entender isso, você vai começar a pôr em prática, irmão. Então, o sacerdote não é aquele que vai obrigar a sua família a cumprir ritos religiosos. Esquece isso. Você vai primeiro crescer em Cristo. Você vai morrer primeiro. Você vai se desenvolver primeiro no Senhor. E a consequência disso vai manifestar na sua família. Amém? Glória a Deus. Entenda uma coisa, os homens.
governo está na sua mão. Homem, o governo está na sua mão. Mas não seja irresponsável com esse governo. Não seja irresponsável com esse sacerdote, com esse sacerdócio. Então é a nossa responsabilidade. Então, o problema da tua casa não é a tua esposa. O problema da tua casa não é os teus filhos. O problema da tua casa é você. Homem, o problema da tua casa é você. Como o problema da igreja não é os membros da igreja, o problema da igreja sempre é o pastor da igreja. Nós temos que assumir responsabilidades. Então, homem, o problema da tua casa é com você, querido. É que você não morreu. Entendam uma coisa, eu aprendi com o pastor Anderson Silva uma ministração simples e poderosíssima. Homem morre, mulher adora e filho aprende. O problema do homem é que ele é muito cheio dos achismos. Não, está errado isso, está errado aquilo. As mulheres ficam tudo dando risada. Ah, não, porque minha esposa, não, porque meus filhos. Não é. O problema é você não morreu. Porque quando você morrer, a sua mulher vai adorar. E os seus filhos vão aprender vendo. Porque filho faz o que vê o pai fazendo. Filho não aprende de outro jeito, querido. Não adianta você querer ensinar seu filho a fazer uma coisa que você não faz. Eu fui corrigir o Daniel ele deixa o sapato no tapete da sala. E eu fui corrigir ele. Daniel, pega o seu tapete, pega seu sapato e vai guardar. Eu falei, pai, mas o senhor também deixa. Eu só estou fazendo o que eu vi você fazer. E na hora o Espírito falou assim, ei, filho, faz o que vê o pai fazendo. Vocês conseguem compreender isso? Amém. Querido, sacerdócio não é eu colocar uma regra. Sacerdócio é eu fazer primeiro. E na palavra do Senhor é assim, ó, quem entende, faz primeiro. Ah, mas minha mulher não entendeu. Vai você primeiro. Irmão, a pastora Cristiane ficou anos e anos tentando organizar a casa. Quando eu entendi o sacerdócio, em 3 meses nós colocamos ordem na casa. Porque o sacerdócio está na mão de quem? Está do homem, o cabeção. E não é para ser autoritarista, não é para ser o cara que manda, é para ser o cara que apoia, é para ser o cara que governa, o cara que protege, o cara que ama, o cara que organiza, o cara que dá direção para um propósito. Mas como é que eu vou dar uma direção para um propósito se eu não tenho relacionamento? Então você vai ter que morrer, cara, porque é de lá para cá que vem para lá. Ó, do céu para você e de você para a sua família. Quantas mulheres estão sofrendo 10, 15 anos tentando colocar ordem na casa e não consegue colocar? Irmão, você vai matar a sua mulher. Você não vai conseguir, porque a mulher ela não foi pelo Senhor colocada para dar ordem na casa, é o homem. A mulher é adjuntora, é cuidadora, a mulher é para cuidar dos filhos, para organizar, para educar, para ajudar o marido, ela trabalha para ajudar o marido, ela tem as mulheres que trabalham fora, mas não ponha peso demasiado na sua esposa. Tem gente que coloca tudo na esposa, a esposa tem que governar a casa, tem que trabalhar, tem que pagar, tem que fazer tudo, tem que... está tudo na mulher. Hoje é o dia de você começar a tomar as rédeas. E sabe qual é o problema disso? Que quando o homem vira um banana, a mulher vira uma Jezabel. Porque a mulher não tem estrutura para isso. Aí ela começa a fazer, ela se torna uma Jezabel. E toda Jezabel tem um Acabe. E você já sabe qual é o fim do governo de Jezabel e de Acabe. O governo de Jezabel e de Acabe é destruído pelo próprio Deus. Cara, você tem que amar sua mulher acima de tudo. Você tem que proteger sua mulher acima de tudo. A palavra fala para você que o marido deve honrar a mulher como Cristo honrou a igreja. Ou seja, se alguém for bater na sua mulher, você tem que parar na frente e falar assim, bate em mim, cara. Eita! Se alguém for dar um tiro na sua mulher, você pula na frente, me mata primeiro, mas ela não.
Mas é muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente apontar. Irmão, não existe um lar onde a mulher governa que dá certo. Você vai sempre ver mulheres estressadas, você vai sempre ver mulheres com problema de depressão. Por quê? Porque elas estão fazendo aquilo que elas não foram chamadas para fazer. E se elas não fazerem, aí detona de vez, irmão. Amém? Vocês conseguem entender? Por que as mulheres tomam posição? Porque se elas não fazerem, aí o negócio desmorona. Homem, eu estou chamando você à responsabilidade do sacerdócio. Vai parecer um culto de casais hoje aqui. Mas o seu sacerdócio é para amar sua esposa, é para proteger sua esposa, é para zelar por ela, para cuidar dela. E aí você vai morrendo, e ela vai adorando porque ela está vendo você morrer, e os seus filhos vão aprendendo porque estão vendo você. Então homem morre, mulher adora, filho aprende. Pastor, o senhor está viajando. Eu não estou viajando não, irmão. Abra a tua Bíblia comigo, 1 Timóteo 2. Tudo que eu estou impartindo com você é o que Cristo já impartiu comigo. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu achava que estava bom. Porque eu fui ruim, irmão. Imagina, pensa num homem ruim. Pensa num marido tribulado. Eu aceitei Jesus em 2012. Mas eu nasci no berço evangélico, já era até pastor quando eu aceitei Jesus. Então você imagina como que eu era ruim. Imagina o quanto que a Cristiane sofreu na minha mão. E chegou um tempo que eu achava que eu estava bonzão já. Até uns dias atrás o Senhor me levou para um lugar e falou assim: ei. E eu falo: nossa, Senhor, mas por quê? Eu já melhorei tanto. Assim. Eu falo: não, você melhorou não, filho. Você só saiu daquele lugar de lixo. Agora eu te coloquei num lugar melhor. Para onde você tem que chegar? Eu falo: meu Deus, misericórdia, Senhor. Sou um pecador. O Senhor sempre vai nos constranger a melhorar. Olha aí 1 Timóteo 2:13. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Que legal, né? Sabe o que o Senhor falou para mim? Ó, seu safadão, você está vendo? A mulher, ela comeu da árvore enganada, mas Adão comeu consciente. Primeira Timóteo 2:13. Ei, dá nele. O Senhor falou assim: está vendo, filho? A mulher comeu enganada. Porque a mulher é emoção, irmão. Qualquer coisinha brilhosa chama atenção. Qualquer perfuminho chama atenção. Qualquer vitrine, porque mulher é emoção. Então a serpente lubridiou a mulher. E para isso o Senhor falou assim: não tem importância, mulher. Você já foi redimida dando à luz. Porque da semente da mulher nascerá um que, Agora e você, ô cabeção? E nós, homens, cabeção? Adão não fala que Adão foi enganado. Adão não foi enganado, irmão. Vou voltar aqui. Quando o Senhor falou para Adão, ele não falou para Eva, ele falou para Adão: coma de tudo, mas daquela árvore que está lá no meio do jardim você não toca. Não falou para Eva. O Senhor não falou para Eva. O problema do pecado não foi Eva, então para de culpar sua mulher, querido. O problema do pecado foi Adão. Vocês não gostam, né? Irmãos, eu postei proposital no meu, acho que foi no WhatsApp, eu lavando louça em casa. Eu não tenho muito costume de fazer essas coisas. Só as mulheres mandaram. Aí sim, pastor, parabéns. Nenhum homem dessa casa mandou, irmão. Vocês precisam morrer demais, camaradas. Vocês estão muito vivos, cara. Um monte de mulher. Aí, pastor, eu falei: eles vão aprender. Mas não teve um que mandou. Entendeu? Por quê? Precisa morrer, cara. Vocês precisam morrer. Precisa morrer nos mínimos detalhes, nos mínimos cuidados. Se você acha que você faz muito ainda, é porque você não morreu. Amém? Então você precisa morrer. Olha aqui essa palavra de Timóteo. A mulher, ela foi enganada, mas o homem não. Adão comeu daquela árvore porque ele desejava ter um conhecimento além do que ele vivia.
E aí ele comeu e morreu, irmão. Passou a portar a morte. Porque no novo pacto nós entendemos que a árvore da vida representa quem? Cristo. Ele é a nossa fonte de vida eterna. Hoje Cristo é a árvore da vida. Então Adão, quando ele foi comer da árvore da vida, era como se ele estivesse abandonando viver o Senhor, viver em Cristo para comer dele mesmo. Adão desejou comer do seu próprio conhecimento, porque ele desejou desenvolver seu conhecimento. Adão já era um homem superdotado nas áreas espirituais e na pureza do reino, mas ele desejou conhecer o lado mal. Ele não foi enganado, irmão. E eu provo para você que foi proposital. Porque quando o Senhor chama Adão, qual é a primeira coisa que Adão fala? Ah, Senhor, o problema foi a mulher que tu me destes. Acusa Deus ainda, o safado. Adão foi tão sem vergonha que acusou Deus de ter feito ele pecar. É proposital ou não é proposital? Quem poderia tirar isso do lado assim, a mulher que tu me deste? Mas a palavra não foi para a mulher, a palavra foi para o homem. Então o sacerdócio naquela época era o homem que continuava. E quando o homem se desenvolvia no Senhor, a sua família era abençoada. Eu só falei de homens abençoados, eu podia falar de outros homens que não foram abençoados também. Que desgraça foi para a família. E a palavra mostra quantos homens não procuraram servir ao Senhor, aí, ao invés de ser sacerdote correto, era o quê? Um lixo do sacerdote. E era tão interessante que Moisés saiu do Egito e foi para onde? Foi lá para a terra onde estava, no deserto, onde tinha a família de Jetro. Jetro era o que ele? Um sacerdote. Era o pai daquela família, mas era um sacerdote daquela região. Então, querido, não importa o lugar onde você esteja, não importa onde você esteja, não é o ambiente que te influencia, é você que transforma o ambiente, porque você é um influenciador de ambiente. E não existe governo, querido, onde o homem não assuma a sua posição. Está na hora de você dar descanso para sua esposa. Alguns homens não gostam da gente não, irmão. Porque a gente fala assim, né? Mas não tem como a gente pregar outra coisa. Tem alguns maridos aí que ficam bravos, querem bater na gente. Eu não queria bater, nem. Esse pastor veio, eu vou reclamar da minha esposa, ele só dá apoio para minha esposa, mas não vive com ela, então ele leva ele para a casa dela. Eu falei, não vou levar para minha casa, é você que tem que cuidar dela. Você casou com ela, você tem que cuidar dela, cara. Então, querido, quando um homem corta o fluir de Deus, ou da vida em Deus, o homem é reduzido a nada. Deixa eu falar para você, você como sacerdote, você não pode cortar o fluir em Deus. Porque se você cortar o fluir em Deus, você se torna reduzido a nada. E o homem reduzido a nada, ele não influencia nada. Por quê? Porque a sua visão, ela está terrena, ela não está espiritual. Amém? Então, por isso, viva hoje, honre hoje, desfruta hoje, para não viver um saudosismo, arrependimento. Ah, eu podia ter feito e não fiz, era tão bom. Porque quem vive com saudades do passado é aquele que é fruto de não ter desfrutado porque desonrou. Então, querido, não ache que ser sacerdote é apenas realizar um culto no seu lar, mas sim permitir que a natureza de Cristo transforme a sua natureza. Amém. Não é você ser melhorado, é você ser transformado. É que a sua nova natureza em Cristo seja formada em você. Nós estamos pregando e ensinando uma geração de homens e mulheres curadas. Amém? E a responsabilidade da cura da tua casa está com você, meu amigo, meu irmão, meu filho. O sacerdócio do lar está na sua mão. Mulheres, não tenha medo de entregar o governo para o seu marido. O casamento não é uma competição, o casamento é uma parceria. O casamento, filho de Deus não casa para ser feliz. Filho de Deus casa para cumprir propósito.
Eu conheço tantas mulheres que não são casadas e se comportam como sacerdotes no lar. Conheço pessoas que não deram certo o casamento, mas no lar ela consegue ser uma sacerdotisa. É mais pesado para a mulher, mas ela consegue ser uma sacerdote em casa. Então está na nossa mão, marido e mulher, entender isso. Mas hoje, eu como sou homem, eu vou pegar para o meu lado. Nós precisamos morrer, irmão. Nós homens precisamos morrer. Morrer para nossas vontades, morrer para o nosso egoísmo. Porque o homem é muito egoísta, pensa só em si. E o desejo do Senhor foi sempre que restaurar o nosso sacerdócio. No novo pacto você vai ser o sacerdote, você é o sacerdote com Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, você é o sacerdote. Não espere do teu pastor, não espere do teu líder de louvor, teu líder de discipulado, teu líder do diaconato, não espere. O Senhor está restaurando o sacerdócio, querido. Eu vejo o Senhor jogando um bálsamo e curando e restaurando o sacerdócio aqui hoje, nessa noite, querido. Mas para Ele restaurar o sacerdócio, você precisa tirar a mão do controle e deixar que Ele seja o controle da tua vida, que Ele seja o controle total do seu lar, que você abandone todo o seu orgulho, toda a sua soberba, toda a sua arrogância, para que Cristo venha ser gerado em você, e a cada dia você manifeste Cristo em suas ações, e a sua esposa comece a adorar vendo você morrer, e o seu filho comece a aprender vendo você morrendo. Nós precisamos aprender isso, querido. Nós precisamos entrar num ambiente apostólico, um ambiente onde as coisas são confrontadas pela verdade. Nós confrontamos você porque nós amamos você. Nós confrontamos você porque nós te amamos. Nós nunca vamos dar aqui uma mensagem para você sair contente com ela. Ai, que bom, eu estou cumprindo tudo isso aí. Não, querido. Nós vamos sempre buscar no Senhor uma palavra de direcionamento, porque nós estamos apontando para uma visão que vai cumprir um propósito, o propósito do reino. Ei! Deixa o Senhor fazer na sua vida. Deixa o Senhor transformar você hoje num sacerdote. Cara, o Senhor não quer saber do teu passado. O Senhor não quer saber do nosso passado. Eu não vou ficar aqui contando meu passado para você, porque mesmo como pastor, mesmo como filho de crente, nascido no berço evangélico, meu passado foi terrível. Cara, eu já não acreditava mais que havia salvação para mim. Eu não acreditava. E eu me escondia atrás das coisas religiosas, que era a única coisa que podia me acalentar. E hoje eu vivo uma nova vida. Se eu tive jeito, cara, você tem jeito. Se eu tive jeito, se eu fui transformado, eu acho que eu nasci mesmo de novo mesmo. Tem coisas que foram deletadas da minha memória. Tem coisas que foram apagadas de mim, como o Senhor apagou o meu passado. E as letras da Bíblia passou a ser diferente para mim. Nunca mais eu li a Bíblia por ler, irmão. Nunca mais eu li a Bíblia para pregar uma palavra. Nunca mais eu li a Bíblia para ter um sermão para pregar. Eu sempre comecei a ler vendo Cristo para que ela transformasse, para que aquelas letras pudessem se tornar vida na minha vida. E a minha vida velha, fedida, começasse a morrer. Querido, eu falo para você, tem jeito, tem jeito. O Senhor deseja que você encontre esse poço de um tesouro real, um tesouro especial que é o sacerdócio. Pai, mãe, o sacerdócio da sua casa está com a sua mão. Não adianta, querido, você colocar um louvor lá para ficar escutando, e depois na hora das ações você xinga, você fala palavrão, você quebra prato, você bate porta, você quebra fogão, você xinga todo mundo. Pai, não adianta você abrir a Bíblia para ensinar da Bíblia para os seus filhos, se meia hora depois o que você vai viver não tem nada a ver com aquilo que você está lendo, querido. Então faça o seguinte, feche um pouco a Bíblia para os teus filhos e abra para você. Pare um pouco de cantar para os teus filhos e comece a orar por você.
Pare um pouco de exigir a mudança na sua esposa e nos seus filhos e comece você a ser a mudança que a sua casa precisa. Porque o que começa em nós, não para em nós. Pode ficar de pé, querido. O que começa em nós, não para em nós. O que começa em nós, não para em nós. Ah, Senhor, que essa palavra, Senhor, produza fruto em nós, produza fruto na nossa vida, produza fruto no nosso ser. Senhor, nós declaramos como verdade, Senhor. Oh, coloque a mão no ombro do teu irmão. E ore por ele e ele ore por você. Senhor, fortaleça os filhos dessa casa. Se desperta a visão de sacerdócio. Eu vejo hoje aqui, Senhor, um monte de coisa desarrumada sendo colocada em ordem. Eu vejo, Senhor, famílias colocando em ordem para aquilo que está desarrumado há anos. Ei, Senhor, eu vejo, Senhor, os nossos filhos, nossa casa, nossos irmãos, desfrutando de um novo nível, Senhor, que eles não conheceram, Senhor. De um nível, Senhor, onde eles ainda não entraram. Mas hoje, Senhor, a verdade foi liberada sobre esta casa. Ah, Senhor, uma porção de verdade foi ministrada, Senhor, sobre esta casa. Sim, Deus, nós declaramos. Ah, se eu vendesse tudo que tenho, troca do amor eu falaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado Yeshua.